Sim, senhoras e senhores, tudo pronto aqui no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial para a segunda parte dessa história fantástica que nós vamos colocar no ar agora, a parte que encerra essa história, que eu tenho certeza que você vai amar, você vai adorar o desfecho. E quantas lições estão contidas nesse desfecho de história. Já vou começar. Antes, o convite. Visite o canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa, onde eu conto as histórias mais incríveis e cheias de sobrenaturalidades. Paulinho, mas como eu chego lá? Fácil. Basta digitar A Verdade de Cada Um, Paulinho Boa Pessoa no YouTube. Digitou A Verdade de Cada Um, Paulinho Boa Pessoa, você está no canal dos Mistérios, onde eu só conto histórias sobrenaturais. Dá uma passadinha lá. Aqui, vou pedir mais uma coisinha para você. Seja membro do canal, isso é muito importante para nós. Assim como peço que você se inscreva no canal. E um pouquinho mais do que isso. Além de se inscrever, dá o teu joinha. Para nós é muito importante. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história espetacular de hoje, a parte final da história, aqui no canal, acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Sim, às vezes a verdade chega quando a gente menos espera. Quando ela vem, não traz só alívio, acaba trazendo também a dor. Uma dor diferente, não aquela que fere o corpo, mas aquela que abre a alma para nunca mais se fechar. Depois daquela revelação feita pela dona Madalena, eu e o Fernandinho sabíamos que precisávamos ainda da verdade, mas da verdade inteira. Nós tínhamos parte dela, da verdade. Mas nós queríamos a verdade toda, inteira, e por mais dura que ela fosse. A Madalena dizia, em meio à sua confusão mental, que o menino Fernandinho, ele era seu filho. Mas a menina não. O menino é meu filho, a menina não. A menina não. A menina, ela roubara de uma amiga, de uma mulher chamada Vilma. E o motivo, meu Deus, o motivo era o mais cruel e humano de todos os motivos, o amor. Como é que uma pessoa pode fazer isso em nome do amor? E de acordo com a Madalena, o homem por quem ela sempre fora apaixonada, o Gilberto, era o mesmo homem que se apaixonou também pela Vilma. Só que a Vilma engravidou dele, Gilberto. Quando Madalena soube, ela perdeu o chão. Ela dizia que Gilberto havia lhe prometido o mundo e, de repente, o mundo era outro. Ele com outra mulher, com outra filha. Dona Madalena contava entre lágrimas e delírios que ela ouviu dele uma frase que a destruiu. Eu não posso ficar com você, Madalena. A Vilma, ela está grávida. Ela está esperando uma criança que é minha também. Ela repetia essa frase como quem revive um pesadelo sem fim. Ela estava grávida do Gilberto e foi ali naquele instante de rejeição que o amor que ela sentia virou veneno. Madalena
ela jurou que ela faria os dois pagarem e o castigo seria cruel. Ela não apenas tiraria Vilma do caminho, mas ela tiraria também a filha de Vilma. E o plano foi meticulosamente construído. E para isso Madalena tinha uma arma perfeita. A profissão dela iria ajudar. Ela, Madalena, era enfermeira. Ela sabia os caminhos de um hospital, o peso de uma farda branca e o poder de um crachá. Então, naquela noite, ela entrou na maternidade usando um jaleco bordado com o nome do hospital daquela cidade vizinha. Ela não morava ali, ela tinha vindo de fora. Cumprimentou colegas, deu boa noite, porque ela escolheu o turno da noite, um plantão noturno. Sorriu, era experiente, confiante e ninguém desconfiou de absolutamente nada. Uma das enfermeiras, a Zezé, a Maria José, naquela noite estava exausta. E a Madalena gentil falou para ela: eu tô começando hoje. É mesmo, é? Que bom. Ó, sou vivida, sou experiente, eu sou amiga da diretora aqui da maternidade. Pode descansar, pode descansar. Eu fico de olho aqui no berçário das crianças. E a Zezé entrou naquele quartinho e ali ela adormeceu. Era tudo o que ela precisava. Então, Madalena foi até o berçário, pegou uma das bolsas que havia trazido consigo, abriu o bercinho daquela recém-nascida e colocou a recém-nascida ali dentro. A menina que ela colocou dentro da bolsa era eu. E ela fechou o zíper. Saiu pela porta da frente da maternidade, serena como quem apenas termina mais um plantão. Nenhum olhar desconfiado, nenhum alarme. A vingança estava em perfeito andamento. Madalena me levou embora. E nos dias seguintes, deu o próximo passo. Livrar-se de duas crianças ela precisava. Primeiro, é preciso que vocês entendam que ela doou o próprio filho, Fernandinho. Então ela doou o Fernandinho por uma mulher, a dona Jurema, que sonhava ser mãe. A dona Jurema com o seu Antônio, eles juravam ser pais. E ela doou o Fernandinho para a dona Jurema. Depois ela veio até mim. Ela dizia que num primeiro momento ela queria que eu morresse. Não me tirou da bolsa, só fez isso quando ela chegou em casa. Mas o destino sempre encontra uma forma de se impor. Ela se deparou com a criança bem, eu não sei como eu consegui respirar dentro de uma bolsa. Eu não imagino o tamanho dessa bolsa, eu sei lá como era. Mas eu cheguei bem. E aí então ela se deparou com a dona Célia, seu Pedro e a dona Janice, a minha avó. Pessoas simples, boas, que queriam um bebê. E ali diante deles, a minha mãe teria feito, a minha mãe adotiva, a dona Célia teria feito a seguinte pergunta para ela: mas sabe, dona Madalena, a menina é tão linda, tão linda. Sabe qual é o meu medo, dona Madalena? O meu medo é que a senhora se arrependa depois, sabe? Eu temo isso, eu vou me apegar demais a esse bebezinho, eu vou me apegar demais a essa menina. E o meu medo é que a senhora depois se arrependa. E ali, diante deles, Madalena soltou as palavras que marcariam a minha vida inteira: leva essa menina! Eu não quero essa menina, eu não gosto dela! Leva logo! Antes... Bom, aí vocês vão saber, mais pra frente vocês vão saber que ela disse algo pior. A dona Janice, a minha avó, lógico, a Célia, minha mãe adotiva, o Pedro, meu pai adotivo, todos ouviram. Só que a dona Janice, eu já expliquei, é pessoa das antigas. Ela escutou e
e aquilo ficava latejando dentro dela. Foi ela que me falou. Foi ela que me falou. Quando Madalena contou tudo isso para o Fernandinho escutou tudo isso desse jeito que eu narrei aqui. Eu ainda me recuperava quando ele me contou isso lá na fazenda da família. Era uma história absurda demais para se acreditar, mas absurda ainda para não se querer investigar, para não se querer saber. Então nós decidimos fazer o exame de DNA. Não dava para confiar na palavra de uma mulher em estado tão frágil, tão louca ela estava. Era preciso ter certeza. Madalena, entre um delírio e outro, aceitou. Ela aceitou participar inclusive do DNA. Ela disse que doaria o sangue e de fato o fez, doou. E quando saiu o resultado não deixou dúvida. O Fernandinho era de fato filho dela, filho da Madalena. Eu não era. Eu não era. O Fernandinho, quando ele voltou lá na clínica psiquiátrica, ele disse a mim: eu vou falar para ela que eu sou o filho dela. Ele experimentou, ele falou: Dona Madalena, o menino que a senhora doou, o menino que a senhora deu, sou eu. É nada, não. Ele era bebê, ele era nenê, não é você. Ela estava louca, completamente louca, transtornada. Ela sequer estava compreendendo o resultado daquele exame. Não, o menino que a senhora doou sou eu. Eu sou seu filho, a senhora é minha mãe. Sua mãe eu não sou. Então o Fernandinho, foi uma cena, foi ainda mais tocante. Ele falou: posso te dar um abraço? Pode, a moça aí não vai ficar com raiva? Ela nunca sonhava que a moça aí era a menina que ela havia roubado. Ele disse: não, eu posso? Pode. E eu vi uma das cenas mais puras e belas da minha vida, quando o Fernandinho, ele abraçou a mãe, que já não tinha condição de raciocinar sobre esse relacionamento, que já não tinha mais condição de avaliar sobre esse amor. Ele abraçou a mãe. Ele chorou tanto, eu chorei tanto. Ela ria, a Madalena ria, mas teve um momento que eu olhei assim para os olhos dela. Eu acho que teve um momento de lucidez, porque nesse momento eu vi lágrimas no canto dos olhos dela. Eu vi lágrimas. Eu contei para o Fernandinho, ela chorou também, Fernandinho. Ela chorou também. Naquele momento a história dela, por mais confusa que fosse, começou a fazer sentido. Mas nós queríamos saber mais. Precisávamos entender o que realmente aconteceu. Quem era a Vilma? Quem era Gilberto? Infelizmente o destino nos tirou a única testemunha que ainda podia responder, explicar tudo aquilo. Porque poucos dias após o exame, a dona Madalena, ela sofreu um AVC, diabética, hipertensa. O corpo dela não suportou, não aguentou. E poucos dias após o exame, ela se foi. Acreditamos que com ela morria também toda a nossa história. Mas o destino, esse roteirista invisível da vida, ainda tinha mais um ato para nos mostrar. Na clínica onde Madalena estava internada, uma das enfermeiras, Anastácia, o nome dela, com ela nós fizemos amizade.
uma das enfermeiras encontrou lá na clínica, ela encontrou uma mala antiga. A mala estava com ela, na verdade, mas ela encontrou dentro dessa mala que ficava debaixo da cama da dona Madalena. Dentro da mala encontrou um diário. Era um caderno, sabe? Mas transformado em diário. O diário de Madalena Zirkowski. Polonesa ela. A Madalena Zirkowski era polonesa. As páginas daquele caderno amareladas guardavam cada lembrança, cada dor, cada delírio, cada culpa. Ali estava um mapa do passado, mas nem tudo estava claro. A Madalena nunca citava o nome completo de Vilma e nem de Gilberto, só Vilma e Gilberto. E foi assim que percebemos que o fim da história não havia ainda chegado. Talvez o que achávamos ser o fim fosse apenas o começo. Porque foram dias de silêncio, de olhos marejados, de alma inquieta. Eu e Fernandinho tínhamos o diário de Madalena Zirkowski em mãos. Aquele caderno de capa gasta e folhas amareladas parecia pulsar, como se cada página tivesse um coração próprio batendo entre a culpa e o arrependimento. Lemos juntos, sem pressa. E logo na primeira página, uma frase escrita em tinta azul tremida: se um dia alguém ler isto, que saiba, nada do que fiz foi por ódio. Tudo que fiz foi por amor. Eu sei que isso parece uma coisa louca, mas era assim que estava escrito. Eu me arrepiei, Fernandinho respirou fundo, e então eu comecei a ler o que eu entendia do diário em voz alta. Eu tinha uma certa dificuldade, a letra dela era... sabe, uma letra assim que se assemelha um pouco à letra de médico? Mas eu comecei a ler. E dizia assim a Madalena Zirkowski: eu amei Gilberto como uma menina ama o sol, mesmo sabendo que o sol queima. Amei quando não devia, e mais ainda, quando ele já era de outra. Mas eu o conheci primeiro, é verdade. Fui eu quem o levou ao hospital pela primeira vez quando ele se feriu no acidente com a lambreta. Naquele momento, estava lá no diário, naquele momento que eu fiz isso, eu estava grávida de 7 meses. Mas o pai do meu filho não representava nada para mim, tanto que ele nunca ficou sabendo da gravidez, o pai do meu filho. Foi uma noite de transe e aconteceu, mas, bem, agora eu tinha que encarar, mesmo grávida. Eu ainda trabalhava no hospital e eu socorri o Gilberto. Eu limpei o sangue do rosto dele, tirei cacos de pedrinhas do asfalto e até cacos de vidro. E ouvi ele dizer: você tem mãos de anjo, Madalena. Naquele instante eu achei que a minha vida ganhava sentido, ainda mais quando ele, recuperado, não me abandonou. Ele ficou comigo. Eu estava grávida de 7 meses quando ele me conheceu, mas ele curtiu a minha gravidez. E ele chegou a me dizer: Madalena, eu vou assumir você e o filho que vai nascer. Eu vou assumir. E foi a melhor frase que eu ouvi na minha vida. Tudo estava dando certo. O Gilberto parecia ter vindo de outro mundo. Eu não queria nem saber o que estava acontecendo, eu só queria ser feliz. E ele também não queria nem saber quem era o pai da criança que eu esperava. E sabia que ele não representava nada para mim. Mas o anjo Gilberto virou sombra. E isto aconteceu quando eu apresentei para ele a Vilma. Fui eu que apresentei a Vilma para ele. Isso é injusto demais. Nessa hora, a caligrafia dela mudava no diário de linha para linha, às vezes firme e às vezes trêmula. Algumas palavras estavam riscadas com caneta, como se ela mesma tentasse apagar o que o coração insistia em gritar. E eu continuei lendo. A Vilma era bonita.
A Vilma era bonita de um jeito calmo, sem precisar dizer nada. E ele se encantou por ela, um encanto que me tirou a paz, que me tirou o chão. Eu dizia para mim mesma que era só uma fase, que ele voltaria, mas o tempo me traiu. Um dia ele chegou e me disse que ele ia embora. Eu ri para não gritar. E ele completou: é que a Vilma tá grávida, ela tá esperando uma criança da qual eu sou o pai. E aquele momento foi o meu fim, e ali começou a minha loucura. Dizem que eu fiquei louca, eu nem sei se eu sou louca, mas ali começou a minha loucura. Eu morri em pé, olhando para ele com o coração saindo pelos olhos. Nessa hora eu tive que fechar o diário, era muito forte. O silêncio tomou conta do ambiente. Eu olhei para o Fernandinho e ele tinha lágrimas nos olhos. Ela era completamente apaixonada por aquele homem Gilberto. Bom, eu voltei para o diário. Filho por filho, bem, eu também tinha um filho e ele tinha assumido como dele. Ele tinha dito para mim que não me importava quem era o pai do meu filho, que ele me assumia com ele. Mas aí, apaixonado pela Vilma, ela grávida, tudo mudou. E então eu decidi, dentro da minha loucura, se aquela criança era o motivo da minha ruína, eu faria daquela criança o meu troféu. A minha vingança seria perfeita. Eles me tiram o amor, e eu tiro o amor deles também. Eu tiro a menina deles também. A voz dela, escrita no papel, parecia ecoar dentro da minha cabeça. Cada frase vinha com a força de um grito contido. A loucura de Madalena ganhava forma, uma forma humana e triste. Fernandinho se levantou nessa hora, caminhou até a janela e ficou em silêncio olhando o céu. E eu continuei com as mãos tremendo. E ela seguiu, explicando no diário o que fizera. O hospital não foi obstáculo. Jaleco, crachá, nome bordado. Aprendi que o uniforme abre portas e fecha suspeitas. Entrei pela porta da frente do hospital como quem pertence ao lugar. Fui recebida com sorrisos, troquei olhares e ninguém percebeu o que se passava dentro de mim. Eu não via bebês, eu via destino. Quando eu olhei para o berço dela, a filha de Vilma, o ódio me cegou. Aqueles olhinhos miúdos dormindo em paz. Eu a peguei nos braços e falei baixinho: agora você é minha. Você vai pagar o preço do amor que me roubaram. Você vai pagar. Eu não gosto de você, não. Eu não gosto. Eu te odeio. Mas eu vou te levar. Eu vou te levar. Nessa hora meu corpo arrepiou inteiro, Paulinho. Era assustador imaginar que a minha vida começou num gesto de vingança. Eu fechei o diário, abracei o diário contra o meu peito. Eu chorei tudo que eu não tinha chorado quando eu descobri a verdade. Eu chorei por Madalena, por Vilma, pelo Gilberto, sei lá. Eu chorei por mim. Fernandinho se aproximou, colocou a mão sobre o diário e disse: Isa, talvez esse diário seja um mapa do que ainda falta encontrar. E o que falta, Fernandinho? Eu perguntei. Falta saber quem era Gilberto. Vilma. Sim, Vilma. Nós tentamos, mas só tinha essa informação. O tempo correu, passou. 4 anos depois dos fatos, eu e ele, nós nos casamos. Eu e o Fernandinho. Quando eu e o Fernandinho já acreditávamos que a vida nos dava o descanso merecido, algo pequeno e ao mesmo tempo colossal aconteceu. Sabe a dona Anastácia, aquela enfermeira da clínica que se tornara nossa amiga? Foi ela quem trouxe um novo fio da meada. Um dia, enquanto ela fazia limpeza no armário de casa, onde ela estava trabalhando em casa, a casa dela, ela encontrou uma revista
uma revista chamada Sétimo Céu. E quando ela viu a capa da revista, estava um cantor chamado Jeque Adriane. Esse sempre foi o ídolo da vida da Anastácia. Ela sorriu e guardou aquela revista e falou: nossa, olha o que eu encontrei, tem a fotonovela do Jeque Adriane. Era uma revista de agosto de 73, uma revista Sétimo Céu. Aí numa tarde calma, a Anastácia foi lá em casa com a revista, mostrou. Eu nunca tinha visto aquela revista. Isa, olha aqui o que eu achei. A Madalena me deu essa revista de presente. E aí, olha o que tinha no meio da página da revista. Tá vendo? Ela me entrega, dobrado com cuidado, como quem guardasse algo perigoso, o recorte de um jornal. No alto, o título miúdo anunciava: nota de proclame. Um proclame. O jornal comunicava o casamento de Vilma Anacleto Ribas e Gilberto Silvestrini Pereira. O jornal tinha que publicar a intenção do casamento para observar junto à sociedade se haveria algum impedimento para aquele enlace acontecer. Eu não conseguia mais nem respirar. Vilma Anacleto Ribas e Gilberto Silvestrini Pereira. Era a primeira vez que víamos os nomes completos. Fernandinho ao meu lado apertou a minha mão. Não foi apenas alívio, foi um chamado. Agora a gente consegue. Com esses nomes nós vamos conseguir. Pesquisa na net. Em menos de 90 dias, tínhamos uma pista. Viajamos até Belo Horizonte. E foi lá que eu conheci meus irmãos, Laila, Laura, Leila. Mas vocês vão me entender que eles eram irmãos apenas por parte de mãe, não por parte de pai. Vilma Anacleto Ribas. A minha mãe, infelizmente, ela tinha falecido. Foi uma notícia muito triste, mas o mais impressionante vem agora. E isso é muito espiritual dentro da minha história. Vocês acreditam que a minha mãe morreu exatamente no mesmo dia que eu caí naquele buraco lá no retiro da igreja, quando eu tinha 17 anos? No mesmo dia que eu caí no buraco foi o dia que ela morreu também. A data era a mesma. Coincidência? Não. Para mim, tem que ter uma explicação espiritual para tudo isso. Por mais que fosse doloroso, eu fiquei ali, diante da confirmação oficial de que minha mãe de sangue não estava mais viva, com um misto de alívio pelo encontro e tristeza profunda, porque eu queria dar um abraço nela. Mas eu sabia que isso agora era impossível. Mas eu conheci a minha mãe através das fotografias. Ela é muito, muito parecida comigo. Muito. E conheci minhas irmãs e meu irmão. E o pai? E o pai, Gilberto? Quanto ao homem que Madalena amara tanto, Gilberto Silvestrini Pereira, a busca revelou uma outra verdade. Ele ainda vivia em Maceió, estado de Alagoas. Ao contrário do que Madalena supusera, Gilberto não ficou casado com a Vilma por toda a vida. Na verdade, eles tinham se separado. E pela primeira vez, descobrimos que eu, Isabela, era a única filha que ele tivera com a Vilma. Os demais filhos, Laila, Laura e Leila, eram frutos de um segundo casamento de Vilma. Isso explicava porque nenhuma vez Madalena mencionara esses nomes. Ela simplesmente não sabia de tudo, apenas sabia da versão dela na história. Finalmente conseguimos localizar o endereço do Gilberto em Maceió. Ele tinha mais idade agora, cabelos grisalhos, marcas do tempo. Decidimos ir até lá.
Eu e o Fernandinho, não para confrontar, não para confronto, mas para conhecer o homem que fora parte essencial da minha origem. E quando nós chegamos à porta dele, ele estava no jardim com um olhar calmo e um pouco surpreso ao nos ver. A princípio hesitou. Aí me apresentei. Sou eu, Isabela. Isabela. Algo no rosto dele mudou. Nos convidou a entrar. E ali, sentados naquela sala, em Maceió, ele foi confessando: meu Deus, Isabela, a Vilma só falava de você. Ela nunca esqueceu você um segundo sequer. Nunca. Não havia culpa na voz dele, havia apenas um homem que vivera suas escolhas com erros, amores, arrependimentos, e agora diante da filha dele, que passou a vida inteira se perguntando sobre o amor da sua mãe, havia um silêncio respeitoso que valia mais do que qualquer explicação. Eu e o Gilberto nunca chegamos a ter um relacionamento de pai e filha, mas ele deu uma pista de ouro. Ele disse que o pai de Fernandinho tinha o apelido de Edson das Antenas. Seu pai. Diante de toda a história, seu pai tinha esse apelido, Edson das Antenas. Ele era técnico em antenas de televisão. E com essa informação na cidade de Madalena, localizamos Edson das Antenas, mas ele já era um senhor de pouco mais de 80 anos. Só que o seu Edson das Antenas não sabia que ele tinha esse filho. Ele descobriu. E Fernandinho pôde então conhecer o pai de sangue dele. Ainda tiveram um relacionamento de mais de 3 anos. Tiveram uma convivência de mais de 3 anos. Sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, é exatamente assim que termina a nossa história. Eu gostaria que vocês observassem cada detalhe de como Deus escreve certo por linhas tortas. E como que o espiritual age na minha história o tempo todo. Sem dúvida, o que mais impressionou-me foi saber que a minha mãe morreu no mesmo dia que eu caí naquele buraco. E ela morreu exatamente dentro, no espaço, no período em que eu estive lá dentro do buraco. Ela morreu exatamente nesse espaço de tempo. Eu acho que a minha história merece ser propagada, difundida, compartilhada, para usar uma expressão da moda, compartilhada. Foi por isso que eu te escrevi. Embora eu quisesse muito ao lado do meu marido Fernando, nós queremos muito ler os comentários de cada um de vocês. Mas espera aí, preciso dizer que nossos filhos são lindos, perfeitos, maravilhosos. Agradeço a Deus pela vida, pela saúde e até pela minha história. E durante todo esse tempo, jamais deixei de reconhecer a grande mãe adotiva, Célia, o grande pai adotivo, Pedro, a minha já falecida avó, Jacira, assim como o Fernandinho soube reconhecer e aplaudir Jurema e seu Antônio. É assim que termina a minha história. A strong baritone echoes through the church. You thought this would help you, but it just made things worse. Hot dog and a Pepsi,
$4 and change. You chew through it so swiftly that you don't taste a thing. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. We talk about justice, we talk about pain, and then we buy greeting cards when we don't know what to say. And time is a soldier, just marches on. We've got to look toward the future, because the past is all gone. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. You gotta wrestle with your best self. Not just to manifest in someone else. We might find a heaven in this dark hell. We might find a heaven in this dark hell, yeah. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing.